Hoje para a nossa grande oportunidade para vocês aprenderem mais sobre a nossa tecnologia Genoxidil. Sintam-se privilegiados. Hoje, terça-feira, nós temos aqui uma convidada super especial que vai compartilhar com cada um de vocês esta grande experiência que é a tecnologia Genoxidil. Vamos compartilhar um pouquinho o nosso vídeo sobre a tecnologia Genoxidil. Então, o Gilberto Zanotti vai colocar aí para nós o vídeo que fala um pouquinho para dar abertura no nosso treinamento de hoje. Por favor, Gilberto. Todas as pesquisas científicas de hoje confirmam que existem pelo menos 5 sistemas que intervêm no envelhecimento, nas doenças e no estresse oxidativo. Maus hábitos alimentares, falta de exercícios e estresse também influenciam na geração de radicais livres altamente prejudiciais para a saúde. Genoxidil é uma fórmula magistral que atua nestes 5 sistemas e para isso utiliza muitos fitonutrientes e 5 processos de fabricação especializados. Um dos quais é conhecido como nanotecnologia, pela qual é possível dividir uma molécula centenas de vezes menor, potencializando assim seus benefícios. Esses 5 sistemas são proteína NRF2, antioxidantes externos, telômeros, células-tronco e sirtuínas, sistema anti-envelhecimento. A proteína NRF2, conhecida como proteína mestre, ativa mais de 2.000 genes relacionados à saúde. Uma função essencial da proteína NRF2 é a produção de glutationa, superóxido dismutase e enzimas catálise no nível da mitocondria, que juntas neutralizam mais de 1 milhão de radicais livres por segundo. Cúrcuma, teanina, alecrim e chá verde são conhecidos como estimuladores da proteína NRF2. E esses ingredientes estão presentes em Genoxidil, sistema antioxidante. Glutationa reduzida é um poderoso antioxidante que estimula e fortalece o sistema imunológico, prevenindo problemas crônicos degenerativos. Glutationa reduzida é presente no Genoxidil, sistema telomerase. As extremidades dos cromossomos são chamadas de telômetros, e estes perdem material genético ao longo do tempo, causando um encurtamento deles. Existe uma molécula chamada TA65 dentro do astragalo capaz de reverter esse processo de encurtamento. O astragalus está presente no Genoxidil, sistema de células-tronco. De acordo com o New England Journal of Medicine, a produção de as células-tronco na medula óssea diminuem com a idade. A evidência científica tem demonstrado que a alga sinofisária estimula a liberação de células-tronco. O alga-alfa é presente no Genoxidil. Sistema sirtuna. Sirtuínas são enzimas que regulam os genes responsáveis pelo processo metabólico relacionado ao envelhecimento. De acordo com uma pesquisa do Dr. David Sinclair, da Universidade de Harvard, essas enzimas são estimuladas pelo resveratrol, e o resveratrol é presente no Genoxidil. Genoxidil contém um sistema de nutrição celular enriquecido com polissacarídeos, peptidicos e um sistema de desintoxicação baseado em dente de leão, de acordo com pesquisas da Universidade de Maryland e Colômbia. Isso sempre será de grande benefício para o nosso corpo. Tanto os polissacarídeos pepídeos como o dente de leão estão presentes no Genoxidil. Por esse e muitos outros motivos, o Genoxidil é considerado por especialistas em todo o mundo como o tablete mais completo do planeta. Novamente, sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Aqui é a nossa nutricionista, a nossa convidada. Temos um privilégio imenso aqui no Brasil, ter realmente excelentes profissionais que estão fazendo um trabalho incrível. Então, preste bastante atenção, sente-se no lugar que você realmente possa fazer as suas anotações, né? Logo depois, eu acredito que a gente vai ter a oportunidade, caso venha surgir alguma dúvida que seja de relevância, tá ok? Então, me ajuda a receber aqui com chat, com palavras, palmas bem carinhosas aqui para a nossa nutricionista, que tem ajudado a tantas pessoas nas suas dúvidas. Bruna Lopes Chá, seja bem-vinda, é contigo. Obrigada, Julimar, um prazer estar com vocês. Muito boa noite a todos. Vamos compartilhar a minha tela. Vamos lá. Então,
Uma excelente noite a todos, né? Família NBN Livre. Vamos lá para mais um sistema, né, atuante do Genoxidil. Esse é o último sistema aí do segundo ciclo, né? Que é o sistema anti-idade. Sempre lembrando da nossa empresa que está por trás de tudo isso, né? Que é a nossa NBN Living, com a experiência aí de 30 anos no mercado, né? A nível farmacêutico, com os laboratórios próprios, as certificações, né? Tudo certinho a nível internacional, a nossa equipe técnica científica, que é composta aí por nutrólogos, biólogos, médicos, sempre nos assessorando, né? E trazendo o que há de melhor para nós. A nossa tecnologia Genoxidil aprovada, né? Que são os nossos procedimentos, os nossos procedimentos orgânicos, que é um diferencial, que é a chave do nosso sucesso, né? Que são produtos, matéria-prima ela é 100% orgânica e de origem do local. E nós temos aí o nosso plano de negócio generoso, com residual de 75%, estamos aí em expansão mundial e a nossa companhia ela é global. Aqui nós temos o logotipo, né, dos laboratórios, que é o Herbolares Internacional, com anexo Pharma. As nossas certificações, é importante vocês saberem que cada país tem aí a sua instituição sanitária, que traz aí para a nossa empresa, né, as certificações. Então, nós temos aí a USDA Organic, a FDA, a SAGARPA, temos também a Anvisa, dentre outras. Os nossos escritórios corporativos internacionais, estamos aí em 18 países, com sedes físicas, né? Em 75 países, já distribuindo, né? É um sucesso. Vocês estão aí sempre convidados a comparecerem ao nosso escritório, agendem uma visita, levem seus conhecidos, levem sua equipe, para poder receber um treinamento lá exclusivo comigo, com o Everton, vocês vão ser recebidos assim com muito carinho. As nossas redes sociais, vamos lá sempre seguir, compartilhar, curtir, né? E a equipe de marketing, ela vai estar sempre ali agregando conhecimentos, agregando também algumas figuras para vocês poderem compartilhar e colocar até no Instagram de vocês. Tá? Então, vamos falar aí dos 5 sistemas, né? Que é uma coisa que eu gosto muito aí, é que os produtos da NBN, elas agem em sistemas, né? Sistemas de saúde. Então, o Genoxidil, ele atua aí no nosso sistema antioxidante, né? Que vai ajudar aí a neutralizar o excesso de radicais livres do nosso organismo. O sistema imunológico, que vai nos dar uma proteção, né? Vai nos ajudar aí a combater vírus, bactérias, parasitas. A nutrição celular, que é muito importante, né? Como eu mencionei na live passada, as células elas têm necessidades de se nutrirem. Então, é isso, é alimentar, é nutrir as nossas células para que elas se recuperem adequadamente. Sistema desintoxicante, que faz aquela limpeza, aquela depuração bem profunda no nosso organismo. E o sistema anti-idade, que eu vou estar abordando hoje com vocês. Então, ele é o tablete, sim, mais completo do planeta, né? Porque nele ele tem muitos ingredientes que eles vêm comprimidos em um único tablete através da nanotecnologia, que é uma tecnologia em que se reduz as moléculas ao mínimo tamanho possível. Isso faz com que potencialize os efeitos, a absorção seja mais rápida. Então, nós temos aí muitos depoimentos, né, muitos feedbacks que em relação a quê? Que eu comecei a tomar, eu comecei a administrar o Genoxidil e eu já estou me sentindo melhor exatamente por isso, né? Por essa tecnologia que é aplicada ao nosso produto. Aqui é a ilustração dos nossos 5 processos, 5 sistemas e por vias metabólicas diferentes. Então, pessoal, aqui nós temos o quê? A nossa célula, certo? Aqui é uma célula no seu meio intracelular, extracelular e intravascular. Então, o que é importante vocês
saberem que quando nós ingerimos produtos alimentícios, que é açúcar, farinha, sal, gorduras, químicos, quando entra no nosso organismo e se une ao oxigênio, né, o que vai acontecer? Eles vão lá para a nossa mitocôndria, e a nossa mitocôndria, que é responsável aí por mais de 90% da produção da nossa energia, o que ela vai fazer? Ela vai produzir menos energia, que é uma das principais funções dela, e vai produzir mais radicais livres. Então, aí está o problema, é o excesso desses produtos que vão fazer o quê? Que a nossa mitocôndria não produz o que ela deve produzir, certo? Então, assim, é o excesso de radicais livres, isso é muito importante vocês terem em mente, porque os radicais livres, eles fazem, sim, parte do processo, é apenas o excedente, o excesso que não é saudável, tá? E aí aqui vocês veem nosso cromossomo, né? Que nas extremidades nós temos os telômeros, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre eles. E vocês veem aqui essas moléculas amarelas já rondando a nossa célula. E o que pode vir a acontecer? Ela pode vir tomar o lugar ali da nossa célula. E isso pode nos ocasionar uma mutação que pode vir aí, né, a ocorrer um câncer. Tá? Aqui na lateral nós temos uma artéria, veja que já tem aqui um radical livre que oxidando ali a gordura no interior dela. Isso pode ocasionar o quê? Um bloqueio. E esse bloqueio pode vir a se tornar o quê? Um infarto, a pessoa pode infartar. Então, o importante é sempre pensar o quê, né? Vamos se alimentar de maneira adequada, de alimentos, produtos orgânicos, fazer uso de uma boa suplementação para que nossos antioxidantes sejam produzidos também, que é a glutationa, superóxido dismutase e a catalase, que são aí antioxidantes produzidos, né, naturalmente pelo nosso organismo. Então, precisamos sempre estar nos alimentando porque uma coisa vai acabar puxando a outra. Vamos lá. Só colocar isso aqui para o lado. Então, vamos lá. Então, vamos definir o que é envelhecimento, né? O que é o envelhecimento? Ele é um processo aí de degradação progressiva e diferencial, que ocorre em todos os nossos órgãos, né? E dessa forma, a nossa pele ela não vai ficar aí, né, indiferente, ela não vai ficar fora. Então, todos os seres vivos, eles são afetados, mas cada um que numa velocidade, numa gravidade, podendo ser definido como um conjunto de alterações morfológicas, fisiológicas e bioquímicas que ocorrem aí gradualmente ao longo da nossa vida. O envelhecimento ele pode ser, né, de duas formas. Ele pode ser intrínseco ou cronológico, né, que é aquele que vai surgir com a sua idade, né, e que vai influenciar no seu, que é influenciado aí pelos nossos fatores genéticos, ou ele pode ser extrínseco, né, ou actínico, que é aquele que surge influenciado por fatores externos, né? Por exemplo, como o tabaco, a poluição, os nossos hábitos de vida e predominante, né, a radiação solar, que é o fotoenvelhecimento, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a NF2 e o sistema anti-idade, tá? Os níveis da NF2, na idade adulta, elas começam a quê? A diminuir. E o envelhecimento, várias doenças metabólicas, elas começam o quê? A aparecer, certo? Então, assim, ela diminui aí uns 30%, 40%, tá? Então, aqui vocês podem ver, né? Uma comparação de uma pessoa aqui que é jovem, né? E uma pessoa idosa, para vocês poderem ver aqui embaixo, que é uma célula jovem, e já uma célula também, né, num processo de apoptose, é uma célula mais velha, entendeu? Então, vocês podem ver aí a comparação da diferença, né, que tem a célula aí, né, no nosso interior. Então, o sistema anti-idade, então vamos falar agora bastante sobre ele, abordar, vamos falar dos benefícios que a gente pode ver aí, né, nesse sistema anti-envelhecimento, anti-idade. Então, livros médicos, eles apontam que o ser humano, ele pode viver aí 120 anos e de uma forma saudável. Olha que interessante. E tem uma cientista espanhola, Mayra Blasco, que ela comenta que nós podemos viver 120 anos
nos ver com 60 e ter uma vitalidade aí de 40, tá? Mas isso não é nenhuma coincidência do universo, né? Tudo tem uma explicação aí justa, né? Por que que algumas pessoas vivem muitos anos e saudáveis, né? E por que outras envelhecem e morrem tão cedo, né? Então, agora eu vou falar um pouquinho, né, sobre essas situações, por que que acontecem essas situações, certo? Então, vamos lá. O que que influencia muito isso? O que que nos ajuda a envelhecer lentamente? Um estilo de vida, exercícios físicos, né? Praticar exercício físico, não fumar, diminuir a ingestão de bebidas alcoólicas, né? Controlar os nossos humores, né? Para poder liberar menos cortisol no nosso organismo, né? Que isso é tóxico. Fazer o uso de um antioxidante de procedência, como o genoxidil, né? E, acima de tudo, nos alimentarmos de uma forma saudável. Tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a proteína NRF2, que é um fator de transcrição ou regeneração celular. Eu coloquei aqui para vocês entenderem como que é o processo, né, dela, como que ela migra para o nosso núcleo, de uma forma bem mais simples e resumida, tá? A NF2 ela é um guardião celular, né? Ela guarda a nossa célula, certo? Ela é antioxidante, e ela, vocês podem ver que ela fica presa aqui, ó, ela é uma proteína chamada QAP1. Por que que ela fica presa? Porque a migração dela também, discriminada, né, ela para a célula também não é boa. Então, quando nós temos aí estímulos estressores, né, o que que acontece? Ela se solta dessa molécula, né? Ela se solta dessas duas moléculas, as proteínas, né? Que é a P1, e ela vai lá e migra para o núcleo, né, do nosso DNA, né? Ela migra lá para dentro da nossa célula, né, no núcleo do nosso DNA. E o que que elas vão fazer? Vão produzir outras proteínas. E aí vem o que? A função, né? O que que é a função? Então, qual que é o que significa o fator de transcrição? É isso. É ela ir para o DNA, e essas proteínas que são produzidas pela NF2, elas são diferentes das outras, porque ela está diretamente ligada ao quê? Ela está ligada à nossa longevidade, né? Como as espécies ativas de oxigênio, por exemplo, e aí com mais de 600 genes, sendo que 200 deles estão relacionados com a nossa produção celular. Então, veja a importância aí, né, da NRF2. Então, a principal função dela é fazer com que as mitocôndrias, né, que são os nossos antioxidantes mais poderosos, que faça a produção, né, desses antioxidantes. Então, essa é a função dela, que é a glutationa, a superoxidismutase e a catalase. Então, para vocês entenderem, mais ou menos ali com os 25 anos, a nossa produção de glutationa, ela diminui. Então, os nossos tecidos e as nossas células, elas começam o quê? A oxidar, envelhecer mais rapidamente. Então, veja a importância da gente ter aqui uma produção de antioxidantes, né? Para poder nos auxiliar, já que, né, diminui. Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho das vias do envelhecimento, né? Quais as principais vias do envelhecimento? Então, a primeira, vou falar delas separadamente, tá? A primeira delas é a glutationa, né? Que eu mencionei agora. Então, tem se demonstrado aí o poder que a cúrcuma tem de estimular a proteína NRF2. Nós já falamos bastante sobre a cúrcuma, né? Que tem como princípio ativo a curcumina, que é um componente aí do nosso genoxidil. Então, ela tem esse poder de estimular a NRF2 para quê? Aumentar nossos níveis de glutationa, tá? E essa é a primeira forma aí, então, de nós envelhecermos, né? Que é devido à deficiência dela. Então, se nós aumentarmos a glutationa, a gente pode aí, então, reduzir o quê? A oxidação e o envelhecimento celular. A segunda forma, desculpa, são as sirtuínas, tá? Dentro do nosso DNA, existem uns genes chamados sirtuínas, que são proteínas, tá? E elas são responsáveis por quê?
pela longevidade das nossas células, né? O quanto elas vivem, do metabolismo, da restrição calórica, e elas também se encarregam aí da memória, da aprendizagem, então elas são muito importantes. O resveratrol, ele pode fazer com que as nossas sirtuínas, né, elas funcionem melhor. E aí nós temos ele aí na nossa composição do genoxidil, é um fitonutriente, tá? Então, nós temos aí dados, né, que o Dr. David Sinclair, da Universidade de Harvard, que ele fez? Ele fez um experimento que ele descobriu que quando ele dava o resveratrol para animais de vida curta, como, por exemplo, os ratos, a vida útil dele aumentava em até 40%. Então, ele concluiu o quê? Que o resveratrol ele funciona muito bem nessa via de envelhecimento. Então, ele age aonde? Diretamente no DNA da nossa célula. Ele vai contribuir para o combate ao envelhecimento biológico, vai reduzir o avanço de rugas e a perda de elasticidade. As células-tronco são células que têm aí o potencial de quê? De recompor os nossos tecidos danificados e assim auxiliar no tratamento de diversas doenças, como câncer, Parkinson, Alzheimer, outras doenças degenerativas e cardíacas, tá? Uma coisa importante que vocês devem saber, que o nosso organismo, ele libera a célula-tronco, só que nós danificamos muito mais do que a gente pode reparar. E aí vem a parte do genoxidil, né? Os fitonutrientes ali que nós temos do genoxidil, eles vão nos ajudar a liberar células-tronco para que a gente possa o quê? Reparar mais os nossos tecidos. E aí vem agora a outra via de envelhecimento, que são os telômeros, né? Que são aquelas sequências repetitivas de DNA que existem aonde? Nas extremidades dos nossos cromossomos, tá? Então, essa é uma outra forma, né? Que toda vez que as nossas células, elas são duplicadas, tá? Algum material genético, ele é perdido nas extremidades dos cromossomos, nos telômeros, e as pessoas começam a adoecer e a envelhecer. Então, a Elizabeth Blackburn, ela ganhou um prêmio Nobel em Medicina e Fisiologia no ano de 2009, porque ela descobriu como aumentar esses cromossomos. Então, ela descobriu o quê? Que tem uma molécula chamada TA65, que tem o poder de quê? De estimular a telomerase, né? Que é uma enzima que repara aí e aumenta as extremidades dos cromossomos. Então, ela viu que quando ela alongava os telômeros novamente, as pessoas, né, elas controlavam melhor o quê? Muitas doenças, e também elas relatavam se sentir, né, e também se ver melhor. Então, é muito interessante, né, essa descoberta aí dela. E aqui eu coloco para vocês uma forma mais metafórica, né, para a gente poder entender aí quem são os telômeros, né? Então, você tem aí, né, um par de sapato com o seu cadarço, aí você vê que lá, né, no fim deste cadarço, tem aí um acabamento de plástico, né, ou de metal. Isso serve para quê? Para proteger, né, o nosso cadarço, para que ele não se desgaste rapidamente. Então, imagina que esse cadarço, ele é nosso cromossomo, e que ele vai carregar aí a nossa informação genética. E o telômero é a pontinha que serve aí de proteção, certo? Desse cadarço, né? Então, ele é o telômero, seria ali o telômero. Então, quando ele se desgasta, o material genético ele vai ficar o quê? Desprotegido, e as suas células não vão poder se renovar apropriadamente. Então, essa é uma forma assim, mais fácil da gente entender quem são os telômeros, tá? Então, dentre as principais vitaminas que vão proteger aí o comprimento dos telômeros, né, que tem uma grande importância aí para a gente, o que se destaca? Folato, niacina, vitamina B12, vitamina A e vitamina C. Em relação aí aos minerais, né, o que vem em destaque tem sendo o magnésio, o zinco e o ferro, que participam aí de toda essa manutenção dessa região telomérica. Tá? E também, além disso, existem algumas pesquisas que elas têm demonstrado que os compostos bioativos, que eu também já mencionei, né, na parte no sistema de nutrição celular, que também participa dessa manutenção do comprimento dos telômeros, né, que são, por exemplo, dos polifenóis, né, e alguns ácidos graxos como ômega 3. Então, o encurtamento dos telômeros, ele vai estar relacionado também não só com o envelhecimento normal, mas também com o quê? Com estresse,
infecções e doenças crônicas. Então, a disfunção do telômero, ela vai estar ligada ao desenvolvimento, né, de doenças que estão relacionadas aí à idade, que estão entre elas como Parkinson, Alzheimer, algumas doenças cardiovasculares e também o câncer. Outra via de envelhecimento, a alimentação, tá? Então, existem elementos que são essenciais e devem ser ingeridos e suplementados para poder o quê? Repor as perdas, né? Ou para suprir as necessidades. Então, pessoal, o que vocês têm que saber? Que é interessante, né? Vocês terem conhecimento. O nosso solo, ele é muito pobre em minerais. Então, por isso que hoje a gente precisa suplementar, porque os nossos alimentos, né, as nossas frutas, os nossos legumes, as nossas verduras, elas não conseguem mais suprir as nossas necessidades. Então, por isso a necessidade de suplementação, a importância da suplementação, tá? Então, nós temos ali o licopeno, ômega 3, beta-caroteno, vitamina E, vitamina C e o resveratrol. Outra via de envelhecimento, né? Exercícios físicos, vamos praticar exercícios físicos que nos ajudam, né, a envelhecer lentamente. Então, é necessário que vocês saibam que os exercícios eles podem aumentar o número das nossas mitocôndrias. Então, veja como é importante a gente se exercitar, né? E o que vai ocasionar? A gente vai ter mais energia, né? Nós vamos ter o quê? Mais glutationa para poder neutralizar ali o excesso de radicais livres e vão retardar com certeza o nosso envelhecimento, tá? E fazer com que ele seja aí mais lento. Aí outra via, né, que nós temos aí é o estresse, né, que não tem como fugir. Né? E se a gente tentar aí ter um controle melhor dos nossos humores, nós não vamos secretar tanta adrenalina e cortisol, né? Porque também é o excessivo deles, né? Sempre o que é excessivo para o nosso organismo é tóxico, né? Então, a gente vai ter o quê? Uma vida aí mais longa e mais saudável. Então, o que intoxica mais o nosso corpo é quem? É o cortisol. Eu gosto sempre de citar o cortisol, que é esse hormônio do estresse. Então, que acontece, né? Quando o seu organismo ele percebe aí que você está numa situação de estresse, as glândulas vão produzir o cortisol, né? Que é um hormônio, vai liberar na nossa corrente sanguínea. Então, quando você vai ficar nervoso, ficar bravo, em situações de estresse que a gente também não coloca para fora, o que vem o genoxidil? Ele vai nos auxiliar a eliminar. Porque às vezes a gente fica brava, alguma coisa, mas a gente fica ali, né? No nosso interior, no nosso interno ali. Então, nós precisamos colocar isso para fora de alguma forma. E o genoxidil, ele vai nos ajudar nessa eliminação, né? E por isso, muitas vezes, as pessoas ficam com o quê? Com uma vontade de chorar, né? Aumenta aí a urina, então é bom, porque isso elimina aí essas toxinas do nosso organismo. Então, hoje eu deixei algumas dicas para vocês, tá? Em relação, né, à alimentação no geral, né, para que nós para a gente envelhecer mesmo lentamente, o que a gente precisa fazer? Ter uma alimentação saudável, é fundamental para o corpo, para a mente, para eles se manterem o quê? Ativos. Dormir é fundamental para o descanso do nosso corpo e da nossa mente. Exercícios também fazem muito bem para o corpo e para a alma. Uma coisa também que eu acho bacana mencionar para vocês, né, que eu também vi através de estudos, é fazer palavras cruzadas, né? Isso estimula o seu cérebro, isso é muito bom, muito bom. E a suplementação adequada, né, que vai fazer bem aí para a sua saúde e vai gerar um bem-estar também e uma qualidade de vida, que é o mais importante. Então, a prevenção, pessoal, é sempre o melhor caminho. Então, pessoal, com a nova era, né, a NBN Living, ela criou aí suplementos alimentares que trabalham, né, por vários sistemas, né, e vias metabólicas diferentes, né? Então, com a tecnologia genoxidil aprovada, as proteínas NRF1 e a NRF2, elas podem ser o quê?
estimuladas, usando nutrientes que vão modificar a biologia das nossas células. Então, isso é muito importante, essa tecnologia Genoxidil, que é aprovada e padronizada para todos. Então, hoje, nós não precisamos mais, né, consumir uma determinada vitamina, um determinado nutriente, separadamente para cada benefício. Hoje a gente consegue ter em um tablete tudo, né? Um tablete completo que vai te ajudar aí a melhorar, a ter mais qualidade de vida, né? Juntamente com uma alimentação adequada, né? A nutrição e uma hidratação, e a suplementação, a prática de exercícios físicos. Então, esse combo vai fazer, sim, com que vocês envelheçam lentamente. Deixei aqui para vocês algo que eu sempre gosto de deixar, uma coisa para nós pensarmos, né? E eu deixei aqui, ó, viver por mais tempo é um desejo que todos têm. E, acima de tudo, viver com saúde, qualidade, liberdade e facilidade, aproveitando o melhor da vida depois dos 60 anos. Então, saber envelhecer é um aprendizado que começa desde criança. Como? Tendo hábitos saudáveis de vida, que devem ser mantidos aí, né, por toda a sua vida. Então, saber envelhecer é também uma luta de todo dia para poder fazer valer o quê? O direito de cidadania. Tá? A velhice, ela não é uma doença, ela como eu mencionei lá no começo, ela é um processo normal, do desenvolvimento, né, das pessoas, tá? E ele acarreta, sim, mudanças no nosso organismo, né? Sendo aí mudanças, né, físicas, e ela também pode vir aí o aparecimento de doenças, de problemas, tá? Então, isso é o natural. Então, o importante é o quê? Ter hábitos saudáveis, certo? E aqui eu coloquei um finalzinho para vocês também refletirem que você é o que você come, tá? E aí você vê ali, né? Uns legumes, né? Frutas, legumes, e do outro lado você vê as comidas aí, né? Industrializadas, o fast food, né? Então, vamos diminuir o consumo disso e aumentar os nossos consumos de frutas, verduras e legumes, e sim ter uma suplementação adequada para poder suprir, né, essa falta que hoje nós temos nos nossos alimentos. Eu deixei aqui para vocês novamente, que muitas pessoas me pediram, o caminho para vocês encontrarem o manual. Eu acredito que a maioria das pessoas hoje já tem em mãos, né, esse manual. Eu fiz com muito amor, com muito carinho. Ali você vai lá nos documentos, né? Entra no site da nbnliving.com.br, vai lá na aba Informações do Brasil, Documentos, e aí roda lá para baixo, vai lá por último, e vai estar lá, Manual dos Sistemas Genoxidil. E aí você baixa seu arquivo, salva no seu celular, no seu notebook, no seu computador, ou imprime para ter em mãos, que vai ser um grande facilitador aí para vocês. Dando um último recadinho, né? Vou falar, amanhã nós temos aí uma live muito especial, que é sobre os depoimentos, né? Então, vamos o quê? Vamos participar, você que já foi beneficiado aí pelo nosso fantástico Genoxidil, vamos participar, vamos contar para as pessoas a sua experiência. Eu montei um roteirinho para vocês, que vocês podem seguir, só para, né, só para vocês terem ali umas perguntinhas que vocês possam responder, né? Vai facilitar aí, né, a todos que estão ouvindo, e eu espero que todos vocês participem. Então, eu aguardo vocês aí amanhã, vai estar eu e o Everton juntos e vamos apresentar aí essa live, certo? Eu agradeço muito a participação de vocês. Então, hoje se encerra aí o segundo ciclo dos sistemas do Genoxidil, e a semana que vem eu venho com novidades. Eu estou preparando aí um tema bem bacana para vocês. Vou falar um pouquinho sobre as vitaminas que modulam o nosso cérebro,
porque hoje as doenças, né, elas estão, principalmente crônico-degenerativas, vamos falar assim, que é o Parkinson, o Alzheimer, a demência, a esclerose múltipla, está afetando muito as pessoas. Então, vamos falar como que as vitaminas do genoxidil podem atuar aí no seu cérebro, certo? Então, tenha uma boa noite, uma semana abençoada, e eu aguardo vocês amanhã na nossa live especial dos depoimentos. Gratidão, Bruna, por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Realmente faz muita diferença quando você passa a se suplementar, quando você passa a colocar realmente esse suplemento, né? Você falou um ponto muito importante, somos o que comemos. Isso fica muito evidente, ainda mais hoje que existe muito mais oferta de alimentos, né? Alimentos, entre aspas, né? De comida processada, industrializada, com tantos outros fatores que têm contribuído para que muitas pessoas venham a sofrer com outras patologias adversas. E amanhã nós vamos ter a oportunidade de estar compartilhando, né? Eu quero que você convide outros distribuidores a estar conosco, teus pacientes, teus interagentes, teus clientes, como assim você bem conhece, que estão consumindo, que estão fazendo uso do genoxidil, que ele possa compartilhar conosco. Vai ser incrível esta oportunidade que vamos ter amanhã. Por quê? Porque isso vai ajudar outras pessoas a se conectar com o propósito da InBelieve, com essa tecnologia genoxidil, que tem sido incrível aqui no Brasil e no mundo. Quantos depoimentos! Isso só está acontecendo através do teu conhecimento, que você aprende aqui com a Bruna Lopes todas as terças-feiras. E, gente, não é fácil você desenvolver um conteúdo, colocar toda a tua experiência, todo o que você aprendeu numa faculdade, dentro de um treinamento, em tão pouco tempo, para falar sobre genoxidil, com esse conteúdo, com toda essa qualidade. Então, mais uma vez, Bruna, parabéns por nos ensinar Obrigada, a usar o genoxidil e ajudar outras pessoas. Né? E eu continuo aí em estudo, sempre estudando, estou fazendo, para que vocês saibam, estou fazendo um curso de suplementação, nutrição funcional, que eu quero trazer o que há de mais moderno aí sobre os nossos ingredientes. Então, é isso que para a gente saber que nutrir as nossas células, alimentar as nossas células, é a chave hoje, sabe? Hoje o importante é cuidar do quê? Da causa dos nossos problemas, e não só dos nossos sintomas. Se as pessoas começarem a pensar dessa forma, você vai ver como as doenças vão serem eliminadas, porque você dá para a sua célula o que ela precisa, ela vai ali se recuperar, né? E é onde originam aí a maioria das nossas doenças, certo? Doutor Lai Ribeiro fala uma frase muito impactante que hoje faz todo sentido, que o melhor remédio é a prevenção. E realmente é isso que nós estamos feitos em usar o genoxidil, em adquirir esse conhecimento. E amanhã você vai ter a oportunidade, não tem como descrever a alegria que nós sentimos quando sentamos aqui para aprender. E nós estamos no melhor momento, porque, como falo de novo, o Brasil é o único escritório internacional que contém, né, a presença de uma profissional como nutricionista, que capacita, que treina, que forma seus distribuidores para trabalhar da maneira correta. Então, a gente realmente está vivendo um momento muito incrível, tá? Essa live vai estar salva, o Gilberto Zanotti vai estar disponibilizando. Temos o Marcos Felipe, que está fazendo uma transmissão ao vivo no YouTube. Então, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de acessar o Zoom, porque é tudo novo, essa ferramenta. Então, aí, nas terças-feiras, também no canal do YouTube, o Marcos Felipe faz uma transmissão. Tudo que vocês estão vendo aqui, a Bruna falar, os rostinhos das pessoas, está sendo transmitido também no YouTube simultaneamente. Então, parabéns, Bruna, parabéns, Gilberto Zanotti, o Marcos Felipe. Vocês realmente estão ajudando com que esta ferramenta, esse treinamento, chegue no maior número de pessoas. Parabéns a cada um de vocês. Amanhã, eu conto com a presença de você. Vamos ter a presença do nosso gerente do Brasil, Everton Tomás, junto com a Bruna. Vai ser algo maravilhoso, porque vocês vão se emocionar. Vocês vão se emocionar. Vocês vão chorar com o que a gente tem vivido aqui no Brasil. Eu posso te falar,
realmente é emocionante. Gratidão a cada um de vocês, tá bom? Parabéns por estar aqui conosco nesta grande família internacional. Obrigado, Gilberto. Gilberto vai colocar aí um vídeo para compartilhar, para a gente celebrar o que é realmente NB Live. Gratidão a cada um de vocês. Obrigada.